Fala pessoal, beleza? Então, vocês querem um vídeo sobre a treta entre o Enerd e o Omelete? Bom, se vocês querem, vocês vão ficar querendo, porque eu não tô afim de falar sobre isso. Eu tô afim só de fazer uma análise técnica, que na verdade é uma coisa que eu já estava querendo fazer com personagens, mas eu vou aproveitar o momento, né, que tá rolando esse negócio, né, pra eu aproveitar essa onda e fazer isso aqui para vocês, mostrar para vocês como é que eu pretendo fazer essa análise gráfica a partir do Google Trends. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é pedir desculpa para vocês pela qualidade do áudio. Eu não tenho como fazer esse vídeo de outra forma, senão gravando assim, de supetão, sem editar, nem nada do tipo. Eu também vou ter que deixar o ventilador ligado porque eu estou morrendo de calor. E vai ter, sei lá, voz da minha filha ao fundo, voz da minha esposa ao fundo. Se for o caso, se for necessário, eu corto na edição. Só que, né, eu vou realmente precisar gravar dessa forma e eu peço desculpa. Nos próximos vídeos vai rolar a tal qualidade que vocês gostam de ver nos meus vídeos. Bom, a segunda coisa que eu quero dizer é que a minha análise vai ser puramente baseada em gráficos, em números, em estimativas, porque eu não tenho condição nenhuma de fazer uma análise subjetiva de quem é o melhor e quem é o pior entre o Enerd e o Omelete, porque para mim, muita gente diz que os dois são concorrentes, mas para mim eles são tão diferentes, sabe, que ao meu ver, o Omelete é um canal de jornalismo, enquanto o Enerd é um canal de entretenimento. Claro, o Enerd presta também um serviço de jornalismo? Também. O Omelete presta um serviço de entretenimento? Também. Mas o foco dos dois canais são o Enerd Entretenimento e o Omelete Jornalismo. A impressão que eu tenho quando eu assisto um vídeo do Omelete é de estar vendo um telejornal, de estar acompanhando uma notícia. Já o Enerd não. Eu tenho a mesma impressão que eu tenho quando eu estou assistindo, sei lá, um anime, uma série, um documentário. Eu me sinto mais motivado a assistir várias vezes o mesmo vídeo no Enerd do que no Omelete. Além disso, aqui no Google Trends, você tem a opção de pesquisar pelo termo da pesquisa ou o canal do YouTube. Eu estou comparando apenas o canal do YouTube porque se eu procurar pelo termo da pesquisa, o Omelete vai aparecer aqui não como o canal Omelete, mas sim a receita Omelete, ou seja, todas as menções da palavra Omelete no Google, e eu não quero saber o quanto as pessoas procuram receita de Omelete, mas sim o quanto as pessoas procuram o canal do YouTube do Omelete. Dito isso, vamos começar agora a nossa análise gráfica, mostrando aqui para vocês que eu estou procurando exatamente as pesquisas que ocorreram no Brasil e nos últimos 5 anos, ok? Ou seja, de 2016 até hoje. Então vamos lá, começando aqui a análise do gráfico, galera, a gente pode ver que logo no início dele, lá em janeiro de 2016, o Enerd ele desbancava assim com uma certa vantagem, talvez por causa disso que eu falei, né? A gente se sente mais motivado a assistir várias vezes o mesmo vídeo no Enerd do que no Omelete. Parece que o Omelete faz muito mais vídeo do que o Enerd, eu posso estar errado agora, não tenho certeza disso que eu estou dizendo. Mas acontece isso, né? O Enerd ele faz mais vídeos que retém público do que o Omelete, exatamente porque o Omelete ele tem um foco mais no jornalismo. Agora, você avança mais um pouco e aí começa basicamente o troca-troca entre o Enerd e o Omelete. Aqui eles ficam toda hora trocando de posição. Isso quer dizer que as pessoas uma hora procuram mais o Enerd na busca do Google, outra hora procura mais o Omelete e assim sucessivamente, até que a gente chega em outubro de 2017, né? Que o Enerd, ele, a partir de outubro, de outubro não, do final de setembro de 2017. Agora, o que aconteceu em setembro de 2017? Em setembro de 2017 foi o auge de Dragon Ball Super e a gente não pode negar que o Enerd espremeu Dragon Ball Super. Eu lembro que o Peter costumava dizer que o pessoal falava que quando acabasse Dragon Ball Super ele ia vender pipoca porque não ia mais ter o que falar sobre Dragon Ball Super. Bom, pois é, o que é bizarro, porque ele fala sobre Dragon Ball Super até hoje. Então, assim, Dragon Ball Super ele foi lançado em 28 de julho de 2017, só que ele estourou mesmo em popularidade
realmente ali por volta de setembro de 2017, que sabe, Frieza apareceu, Goku Black apareceu, Torneio do Poder e etc. Então, o Enerd realmente ele explodiu aqui e ele nunca mais foi ultrapassado pelo Omelete a partir desse momento. Agora, um outro grande pico que a gente pode perceber aqui, ó, baseado na análise do Google Trends, é que em maio de 2019 o Enerd explodiu de novo, ele deu um pulo lá para cima. O que foi que aconteceu em maio de 2019? Quem lembra? Exatamente o que aconteceu em maio de 2019 foi Vingadores Ultimato, mostrando para vocês, galera, que a indústria do cinema é poderosíssima, ela é muito mais poderosa do que a indústria, sei lá, das séries, dos animes, etc. E Vingadores Ultimato explodiu. Eu lembro que na época eu acompanhava muito o Enerd e tudo virava uma notícia relacionada a Vingadores Ultimato. Eu lembro que, assim, ao contrário do Enerd, né, o Omelete ele sempre faz vídeos dividindo os assuntos dentro do mesmo vídeo. Então eles têm um tema principal, só que eles introduzem o vídeo falando de vários assuntos e lá no final ele fala sobre o assunto principal. O Enerd não, ele dedica um vídeo a um tema. E eu lembro que na época de Vingadores Ultimato, na época assim que estava para lançar Vingadores Ultimato e etc., o que acontecia muito? O Enerd ele espremia tanto Vingadores Ultimato que às vezes no mesmo dia saía um vídeo, por exemplo, um vídeo sobre Vingadores Ultimato, um vídeo sobre o Homem de Ferro e um vídeo sobre a Marvel. Tudo para linkar Vingadores Ultimato, pegar a carona na onda de Vingadores Ultimato. Isso o Enerd fez muito bem. E eles estão mais do que de parabéns em ter abordado essa estratégia, porque o crescimento é óbvio. Olha só mostrando de novo. Olha onde estava o gráfico de Dragon Ball Super e olha aonde está o gráfico de Vingadores Ultimato. Então Vingadores Ultimato realmente jogou o Enerd lá pro topo do Everest. Realmente foi isso que aconteceu. Só teve uma coisa que na verdade lançou o Enerd mais do que Vingadores Ultimato e eu já vou mostrar para vocês. Ó, aqui a gente teve um outro pico, que foi assim, novembro, dezembro, janeiro de 2019. É isso mesmo? Não é. Estou falando caquinha. De 2019 não, de 2020. O que aconteceu nessa época? Live action do Sonic, né? Live action do Sonic. Eu lembro que o Omelete nessa época falava muito sobre Aves de Rapina e Viúva Negra, enquanto o Enerd se focou muito no live action do Sonic e olha aqui o resultado. Enerd continuou fulminando, voando na frente do Omelete. Agora, de março em diante, olha como isso ficou para o Omelete. Esse foi o momento mais baixo do Omelete e foi um dos momentos mais altos do Enerd. A gente percebe aqui, ó, que o Enerd está com 36 pontos e o Omelete chega a estar com 0 em março de 2020. O que aconteceu a partir de março de 2020? Exatamente, pandemia. E a pandemia afetou muito o mercado de jornalismo envolvendo entretenimento, porque não saía notícia nenhuma. Aí é que está o negócio, né? Quando você tem uma abordagem mais voltada para o jornalismo, o que você precisa é de notícia. O jornalista ele fala muito pouco a opinião dele, ele mais expõe notícia. Agora, sem notícia, sem nada acontecendo, o que vai acontecer com o canal de notícia? É óbvio que ele vai despencar, enquanto o canal de entretenimento, né, que tem essa liberdade para ficar produzindo o próprio conteúdo, falando de teorias, batalhas mortais e etc., é óbvio que esse canal ia sair na vantagem. Agora, o grande pico do Ei Nerd aconteceu aonde? Exatamente aqui, ó. Bem aqui, que foi o pico mais alto da história do Ei Nerd, de 19 de dezembro de 2020. O que aconteceu? Nessa época, na verdade, a subida começou aqui, ó, depois de 12 de dezembro, e o pico em 19 de dezembro. O que aconteceu nessa época? Exatamente, aconteceu o hackeamento do canal do Ei Nerd.
Ah, tá bom, gente. Eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso, tá? Não tô querendo tirar onda com os caras do Enerd, não, até porque eles são meus amigos. Mas realmente, o pico de procuras do Enerd no Google foi a respeito do hacker, né? Do hackeamento, o que foi uma coisa assim bastante assustadora na época, porque foi um canal de 10 milhões de inscritos. Cara, vocês sabem o que é 10 milhões de inscritos? É um vinteavos da população brasileira. Simples assim. Você pega a população brasileira, divide por 20, é o Enerd. É isso. Agora eu quero mostrar para vocês exatamente os termos de pesquisa mais comuns. No Enerd, os termos de pesquisa mais comuns, o que é o que é estranho, né? Porque entre os 5 termos mais comuns, o quarto deles é a idade do Peter Jordan, o que é uma piada, né? Que é no mínimo estranho. E aqui, ó, em quinto lugar, a gente vê exatamente aquilo que eu comentei. Vingadores. Vingadores foi uma coisa que colocou a Nerd lá no topo. E o resto dizia respeito ao Peter, né? O primeiro, o segundo e o terceiro lugar dizem respeito ao Peter. Pessoas querendo saber sobre o Peter, ou seja, Nerd Peter, Peter Jordan Nerd e idade do Peter Jordan. Então a gente percebe que o Peter em si, ele tá ficando tão popular quanto o canal dele. O que mostra, talvez, o que de certa forma é até perigoso, porque quando ele quiser passar para frente, quando ele quiser, por exemplo, colocar um apresentador no lugar dele, vamos supor que o Peter queira dar um foco no canal de negócios dele e não no Enerd, aí ele vai colocar um apresentador novo no lugar. O Enerd vai permanecer a mesma coisa? Os gráficos, né, e os termos de busca mostram que não. Agora, o Omelete, curiosamente, o termo mais procurado nos últimos dias é exatamente do nome do Ei Nerd, ou seja, por causa daquela treta, o Omelete colocou o Ei Nerd no topo, o que é bastante irônico, né? Bom, a análise gráfica foi essa, gente. Eu pretendo ainda fazer análises gráficas de popularidade de personagens. Eu tô para fazer uma análise de popularidade entre o Goku e o Superman. Na verdade, a análise em si ela já está feita, eu só tenho que gravar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. E eu espero fazer outros, porque esse é o tipo de análise que eu mais gosto de fazer, tá bom? Valeu, galera. Um grande abraço para vocês. Até mais.